Banco do Brasil lucra 8,8 bilhões no segundo trimestre de 2023, uma alta anual de 11,7% e anuncia quase 2,5 bilhões em proventos para os investidores. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar sobre esse resultado excepcional, mais uma vez, por parte desse banco. Vamos mostrar o release de resultados, passar rapidamente para vocês e falar de alguns indicadores. Vamos também tratar sobre as novas projeções que foram revisadas, algumas delas para cima, falar sobre a distribuição de proventos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio que vai ser pago para os investidores, falar sobre alguns indicadores fundamentalistas aqui através do site Investidor 10. Vamos tratar rapidamente também sobre o desempenho dos papéis do Banco do Brasil na Bolsa, o meu histórico de negociação, como foram feitos os meus aportes ao longo do tempo, e também o quanto que eu recebi até hoje de dividendos e juros sobre capital próprio desse banco, quanto que eu tenho de papéis no momento e o quanto que eu venho lucrando com o Banco do Brasil. E por fim, a gente vai fazer rapidinho uma precificação. Vamos definir aqui com vocês qual seria o preço teto de acordo com o histórico passado e também com a nova projeção do Banco do Brasil ainda para esse ano de 2023, levando em consideração o método de Décio-Bazin, dos dividendos pagos por ação. Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, para quem não me conhece, sou o Giovanni Canuto e já invisto na Bolsa desde 2014 e esse vídeo vai ser bem direto ao ponto. Já vamos agora para a tela do computador. Lembra, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu trago um vídeo novo por aqui. E se lá no final do vídeo você curte esse conteúdo, se agregou valor de alguma forma para você, peço que deixe o like, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo de valor e vai entregar para cada vez mais pessoas. Então vamos lá, como vocês podem ver na headline do portal Infomoney, a notícia que saiu hoje, um resultado bem expressivo do Banco do Brasil nesse trimestre. O banco revisou, inclusive, as suas projeções, apresentando crescimento em algumas linhas da carteira de crédito para cima, mas, por outro lado, tiveram também as provisões que aumentaram um pouco em função do risco de crédito das Americanas, o que prejudica um pouquinho o resultado do banco. Não só do Banco do Brasil, como também outros bancos aí que a gente tem aqui no Brasil. Então, o banco apresentou um resultado de 8,8 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 11,7% quando comparado ao segundo trimestre de 2022, veio acima do esperado, inclusive, acima do esperado do consenso de mercado, ou seja, o mercado, como ele se move à base de expectativas, então, quando vem acima do esperado, a tendência é que a cotação no curto prazo ou se mantenha, pelo menos, ou tenda a subir, tá? Se o resultado vier muito bom, e aqui já fica um ponto de atenção para vocês, quando o resultado de alguma empresa, de algum fundo, vem muito bom, só que vem abaixo do consenso de mercado, então a tendência é que seja um pouquinho penalizada a cotação no curto prazo, mas o investidor que foca no buy and hold, que foca no longo prazo, não vai se deixar afetar por aquilo, porque o resultado veio bom, veio bacana, apresentou aí, quem sabe, talvez até um crescimento quando comparado com os resultados anteriores. Mas se vem abaixo do mercado, infelizmente, a oscilação acontece, já que é renda variável. Não se deixa levar por isso, tá, pessoal? Foca nos resultados, porque no longo prazo a cotação simplesmente ela tende a acompanhar os lucros. Então, o ideal é que a empresa, que o fundo, seja um fundo imobiliário, seja qualquer outro tipo de fundo, qualquer outro tipo de ativo, tá? Pelo menos vá mantendo de forma constante e vá crescendo também os seus resultados ano após ano, beleza? Voltando aqui, o banco apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o quanto que o capital do sócio está sendo remunerado. É uma métrica muito importante para quem investe, tá, no mercado financeiro de capitais. Apresentou 21,3%, um alto bem leve de 0,3 ponto percentual. Margem financeira líquida do banco foi de 15,7 bilhões, crescimento anual de 11,3%. Aí tem a margem financeira com clientes e a margem com o mercado. Para quem não sabe, a margem financeira basicamente é a receita de intermediação financeira, é a principal fonte de receita de um banco. Ou seja, é aquele famoso spread bancário. Quanto que o banco paga para captar recursos e o quanto que ele vai receber de taxa ao emprestar os seus recursos. Então essa diferença é justamente onde o banco ganha, tá? Além disso, tem a receita com prestação de serviço, também uma rúbrica muito importante. Na parte das receitas foi de 8,2 bilhões, uma alta de 5,6%. A carteira de crédito, tanto de instituição financeira como de pessoa física e pessoa jurídica, teve um leve crescimento nesse segundo trimestre de 2023, porém, uma parte muito interessante aqui e fenomenal por parte do Banco do Brasil, a sua carteira do agronegócio aumentou 22,7%, um crescimento anual de 22,7%, isso é muita coisa, e aqui é uma das principais vantagens competitivas do Banco do Brasil, quando comparado com os outros bancos, os outros bancões, né, bancos privados aqui no nosso país, Santander, Bradesco e também o Itaú. Por quê? Porque o agro ele é muito forte, muito presente e é um dos segmentos que mais cresce no nosso país, né? E aí é aquela situação, o investidor ele tem que avaliar os pontos positivos e os pontos negativos ao investir em cada ativo, tá? Banco do Brasil, o grande ponto negativo, ao meu ver, é o fato do seu risco ser maior do que os bancos privados. Já que a empresa estatal tem possibilidade de interferência do governo, risco político muito alto, então tem que avaliar se a sua carteira de crédito, por ser mais conservadora inclusive, né, por ter maior qualidade
do que os outros bancos e em função da carteira do agronegócio apresentar um elevado crescimento, se isso compensa o risco estatal. Ao meu ver, pelo menos no momento atual, já que está com uma gestão muito boa o Banco do Brasil, está compensando sim, mas é aquela coisa, não é nem recomendação de investimento e eu penso aí a longo prazo. Aqui a primeira parte negativa e de atenção em relação aos resultados do banco, negativa entre aspas, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, né, teve que fazer um provisionamento adicional para as americanas de 7,17 bilhões de reais, uma alta bem expressiva de 143% na base anual, só que eu prefiro que o banco realmente aumente a sua PDD, que seria a provisão para devedores duvidosos, porque dessa forma o banco está sendo mais prudente com os investidores, com quem aloca o capital, com quem confia na empresa, né, para que diminua a alavancagem cada vez mais. Então eu prefiro que o banco seja prudente. O Bradesco fez isso também um tempo atrás e foi muito penalizado pelo mercado, porque isso acaba afetando, de fato, os resultados no curto prazo, mas no longo prazo isso acaba sendo mais saudável. Só para vocês também já ficarem cientes em relação a essa questão. Outro ponto de atenção é o índice de inadimplência para empréstimos com mais de 90 dias de atraso. Cresceu bem leve, tá? De 2,62% para 2,73%. Aqui o banco, inclusive, faz uma breve explicação. Não vou falar para não alongar tanto assim o vídeo, tá? Em relação às revisões das projeções, vamos apresentar aqui no fato relevante do banco. Olha só, carteira de crédito teve variação percentual para cima, tá? Projeções revisadas e elevadas, olha só. Aqui na carteira de crédito como um todo, pessoas físicas acabou mantendo, mas empresas e agronegócio principalmente, olha só o crescimento. A revisão como foi muito para cima da carteira de crédito do agronegócio. Margem financeira bruta, que é a receita de intermediação financeira, como eu já havia falado, também aumentou, tá? Por outro lado, receitas de prestação de serviços, podem ver aqui que teve uma queda. E o mais importante de tudo, que é o lucro líquido ajustado, se manteve, tá? Então, ou seja, a princípio vai apresentar um resultado líquido de 33 a 37 bilhões nesse ano de 2023. E isso aqui guardem porque é muito importante quando a gente for definir o preço teto do Banco do Brasil. Aqui, pessoal, é o release de resultado do banco. Eu gosto bastante de analisar esse documento. Ele é bem breve, tá? Podem ver que tem apenas 11 páginas. E é aqui que a gente vai encontrar as principais informações, tá? Podem ver aqui a demonstração do resultado, ela é bem breve mesmo. Então é sempre bom a gente fazer o comparativo anual e o comparativo trimestral. Analisando, olha, segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023, por exemplo, né? E aqui está a variação percentual em relação ao segundo trimestre de 2022. Eu gosto de olhar principalmente essa linha aqui, para ver se teve crescimento ou teve uma queda em relação aos resultados anteriores. Já não vou me alongar tanto aqui nessa parte dos resultados, já falamos no portal InfoMoney, então vamos descer um pouquinho aqui para ver se tem alguma coisa mais importante. Aqui, olha só, a tabela número 2, margem financeira bruta e spread em milhões de reais. Esse trecho da tabela é muito importante que a gente olhe com mais cautela, com mais cuidado, para entender de fato de onde está vindo o dinheiro e o quanto que o banco também está gastando para captar os recursos, tá? Olha só, aquele ponto de atenção, a PCLD ampliada, um aumento de 144,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? E aqui a gente pode ver, olha, os riscos quais são, né? Recuperação de crédito, risco de crédito, perdas por imparidade, descontos concedidos também. Se quiser entender um pouco mais como é que o banco ganha dinheiro em relação à prestação de serviços, está aqui nessa tabela número 5, olha só. Administração de fundos, serviço de conta corrente, seguros, previdência e capitalização, cartão de crédito, taxa de administração, cobranças, arrecadações, enfim. Como vocês podem ver, o banco ele tem várias fontes de receita no que diz respeito à prestação de serviços, tá? Aqui temos outra informação que é muito importante quando vamos analisar empresas do segmento bancário, tá? Que seria o índice de eficiência. O que seria esse índice? É a relação, a divisão entre o quanto que a empresa tem de despesas administrativas com o quanto que ela consegue obter de receitas operacionais. Ou seja, o banco ele vem sendo cada vez mais eficiente, já que está conseguindo gastar cada vez menos dinheiro para gerar a mesma quantidade de receita. Em relação aos proventos, temos aqui boas notícias também. O banco anunciou a remuneração complementar aos acionistas, referente ao segundo trimestre de 2023, tá? Vai ser pago aí 80 centavos por ação, lembrando que 66 centavos é em forma de JCP, ou seja, tem que ainda aplicar 15% de desconto em função do imposto que fica retido. Então, se a gente pegar 66 centavos, tirando 15%, vai dar 56 centavos mais 0,14, vai dar 70 centavos, 71 centavos aproximadamente, líquido já para o bolso do investidor. Eu, por exemplo, tenho 1.000 ações, vou receber já antecipando aí para vocês R$700 em forma de dividendos, mais juros sobre capital próprio, que vai ser pago, como vocês podem ver nesse fato relevante, no dia 30/8. 30 de agosto vai ser pago para quem tiver ações da empresa até o dia 21 de agosto. E as ações vão ser negociadas na forma de ex-dividendos, ou seja, vai ter seu valor descontado da ação no dia já 22/8, 22 de agosto. Tá? Lembrando que, pessoal, aqui é apenas uma das 8 remunerações
aos acionistas previstas para 2023. Por que eu falo isso? Porque lá no início do ano saiu esse fato relevante, mostrando a política de distribuição, política de remuneração aos acionistas por parte do Banco do Brasil, onde foi aprovado um payout, ou seja, uma distribuição de 40% de todo o resultado acumulado nesse ano de 2023. Então já teve esse pagamento aqui, como vocês podem ver, depois teve esse outro pagamento, teve esse aqui, e agora estamos nesse pagamento. Deixa eu só conferir, esse pagamento é o que a gente está agora, que é o segundo trimestre de 2023, pagamento complementar. Aqui são os antecipados e aqui são os complementares. O Banco do Brasil está pagando aí pelo menos 8 vezes no ano, oferecendo uma boa previsibilidade de remuneração para os investidores. É algo que a gente gosta bastante. Eu, particularmente, curto muito porque eu viso bastante a renda gerada pelos ativos que eu tenho em carteira, tá? Então, Banco do Brasil, já adiantando para vocês, como o payout previsto é de 40% em relação ao resultado, quanto que a princípio vai ser pago de dividendos por ação do Banco do Brasil? É uma conta bem simples, eu vou fazer aqui na calculadora para vocês, tá? A gente vai pegar 40%, 0,40, vezes, vou pegar o resultado previsto do banco do ano. É entre 33 e 37 bilhões, colocar uma média de 35 bilhões, então vamos lá, 35, e agora vamos colocar um monte de zero aqui, 35 bilhões, dá um enter, ou seja, 14 bilhões, que a princípio vai ser distribuído para os investidores durante esse ano de 2023. Eu só vou dividir agora pelo número de ações que eu pego aqui no site do Status Invest, de forma bem rápida, tá? Que é 2,8 bilhões, vamos lá, 2,865, 417, 0,20. Ou seja, está previsto o banco pagar nesse ano R$ 4,88 em forma de proventos, já somando dividendos com juros sobre o capital próprio. Sendo que o banco já pagou uma parte disso, né? Se eu não me engano, pagou quase R$ 2,00, então falta aí um pouquinho mais da metade apenas. E guarde esse número aqui, porque é o que a gente vai utilizar para definir o preço teto aí do Banco do Brasil. Aqui, galera, eu já estou em outro site, que é o site do Status Invest, apenas para a gente fazer uma rápida avaliação no que diz respeito aos múltiplos do banco, tá? Múltiplos de valuation, que basicamente seria o PL e o preço sobre valor patrimonial. O PL é o preço sobre lucro. Então, vou abrir o gráfico, lembrando que aqui é uma análise bem simplista, apenas pegando o histórico do indicador preço sobre lucro, e a gente pode fazer uma comparação com os indicadores dos outros ativos do mesmo segmento, que basicamente seriam os outros bancos. Então vejam que o indicador preço sobre lucro está bem abaixo da sua média histórica, o que, a princípio, mostra que o banco pode estar sendo negociado ainda com um certo desconto. Da mesma forma, o preço sobre valor patrimonial ainda abaixo aí da sua média histórica, que seria 1. Ou seja, nesse caso, o banco está sendo negociado a 0,82 o seu valor patrimonial, está com um desconto aí de 18% em relação ao seu patrimônio líquido. É um indicador que é muito utilizado, geralmente por quem investe no Banco do Brasil, né? Podem ver aqui, olha, no gráfico de barras, porque a visualização acaba sendo um pouco melhor. Então, 2 múltiplos que mostram que o banco ainda pode ser que esteja descontado. Lembrando, não é nenhuma recomendação de investimentos. Abrindo o site agora do Investidor 10, pessoal, aqui é bom, principalmente para quem está iniciando. Por quê? Porque aqui o próprio site já dá um checklist para o investidor buy and hold sobre as empresas. Então, no caso do Banco do Brasil, vejam só, que ele passa praticamente em todos os filtros. É uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, lucro nos últimos 20 trimestres, ou seja, 5 anos. A empresa possui um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, aquilo que a gente viu de 21, se eu não me engano, por cento, acima dos 10%, o que já é muito bom. Apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, possui liquidez diária acima de R$ 2 milhões, nunca deu prejuízo, aqui está entre parênteses no fiscal, pagou mais de 5% de dividendos por ano nos últimos 5 anos. Olha só, para quem gosta de dividendos, aqui é um excelente indicador, tá? A empresa possui dívida menor que patrimônio, apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos e é bem avaliada pelos usuários aqui, também geralmente esses sites, né? Tem um ranking em que os investidores podem estar avaliando os ativos e aí, à medida que for tendo as notas, os ativos vão lá subindo cada vez mais no ranking ou também descendo, né? Se não entregar bons resultados aí perante a visão dos investidores. Tem aqui também o histórico de dividendos das empresas, tá? Um gráficozinho que a gente também pode ver lá no site do Status Invest. Olha só, o dividend yield atual 9,57%, médio em 5 anos 7,85%. E já aproveitando, pessoal, esse gráfico do histórico de dividendos do Banco do Brasil, a gente vai agora fazer o cálculo do preço teto. Vocês vão entender como é que eu faço o cálculo do preço teto de ações voltadas para o pagamento de dividendos. É através dessa minha planilha aqui, olha, eu tenho outra planilha elaborada, tem aquela de fundos imobiliários de preço teto, que muita gente vem baixando, inclusive se você tem interesse em baixar, é só clicar no link, tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Muita gente está baixando,
a planilha de preço de fundos imobiliários, assim como também a planilha com a lista dos melhores fundos da Bolsa, segundo pelo menos a minha visão. Se você quer, é de forma gratuita, tá? Não se preocupa, não paga nada para isso, é só cadastrar lá seus dados, nome, telefone e e-mail, que você vai receber tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp aí essas planilhas. Essa de ações eu não estou liberando de forma gratuita ainda, estou para lançar um pack de planilhas, vai ser um conjunto com 10 ou mais planilhas, vai ser um valor bem simbólico para que vocês possam também tomar melhores decisões, tanto no mundo das milhas, das finanças e dos investimentos também, beleza? Então vamos lá, como é que eu defino o preço teto do Banco do Brasil? Olha só, essa primeira linha aqui é apenas o que nos interessa, tá? O restante, não liguem, são outras empresas que eu tenho em carteira, vamos apenas adotar o Banco do Brasil. Primeiro, a empresa é uma empresa de dividendo, eu coloco aqui na primeira coluna, BBS3, que é o ticker, e essa é uma das informações mais importantes, que é o dividend yield esperado, quanto que eu espero receber em forma de proventos daquele banco. Esse, para quem não conhece, é basicamente o método utilizado por Décio Bazin, um grande investidor aqui que foi, né, no Brasil. Então ele utilizava um dividend yield de 6%, ou seja, ele queria ser remunerado em pelo menos 6% em forma de proventos. Eu coloco, como o Banco do Brasil tem um risco maior por ser estatal, eu coloco aí pelo menos 2% acima, seria basicamente o prêmio de risco, tá? Então a cotação atual do Banco do Brasil é essa, puxada lá do Google Finance, né, tá R$ 46,73. E aqui é a outra informação que é muito importante, são os dividendos pagos nos últimos 3 anos. Eu utilizo a média dos dividendos pagos nos últimos 3 anos, ou seja, eu sou mais conservador fazendo isso, já que a tendência é que as empresas entreguem cada vez mais dividendos a serem pagos, né? Porque elas tendem a entregar um crescimento dos proventos. Então, esse R$ 4,88 aqui, se vocês lembram, né, lembrarem bem, é justamente aqueles R$ 4,88 que a gente calculou com base na projeção do banco apenas para esse ano. Então, segundo esse critério, o que é que foi feito aqui? É apenas uma divisão simples. Dividendos pagos para esse ano, ou seja, projetados, na verdade, de R$ 4,88, dividido pelo dividend yield esperado. É o valor que a gente encontra de preço teto, é apenas isso, tá? Ou seja, se eu quero receber 8% de dividend yield em 2023, com base nas previsões do Banco do Brasil, eu posso pagar até R$ 61,00 que eu vou obter esse tipo de resultado. Ou seja, estaria aí com uma margem muito boa de segurança e também um bom potencial de upside. Agora, se a gente pegar como base os dividendos pagos, a média dos dividendos pagos nos últimos 3 anos, como é que a gente vai calcular isso aqui? Bem simples. Pega aqui no gráfico, olha, R$ 4,14. Vamos fazer agora aqui na prática com vocês. Mas eu vou pegar 2022, 2021 e 2020, tá? Não vou pegar 2023 porque ainda não encerrou o ano. 2021, 2,26, 2020, 1,48, dividido aqui por 3, vai dar arredondando 2,63. Se a gente colocar 2,63, vejam como o preço teto cai drasticamente para R$ 32,88, ou seja, estaria com a margem de segurança negativa de 42%. Então, assim, pessoal, percebam que uma simples mudança aqui foi feita nos dividendos pagos por ação, ocasionou uma queda bem brusca do preço teto, tá? Eu estou tomando como base, no caso do Banco do Brasil, os dividendos projetados. Por quê? Porque já foi discutido em Assembleia e parece que o banco realmente vai conseguir entregar aquele resultado. Lembrando, é algo de curto prazo porque é apenas um ano. O ideal seria a gente conseguir projetar para 3 ou quem sabe até 5 anos aí os dividendos a serem pagos, a gente teria um preço teto mais fiel. Só que eu não gosto de estar avaliando isso porque aí vai entrar inúmeras premissas, então não é o meu intuito fazer muito valuation. Eu gosto de ter pelo menos uma base do preço teto a ser pago pelos ativos que eu tenho em carteira, mas eu gosto de analisar ou o histórico passado, últimos 3, últimos 5 anos, ou pelo menos o ano que vem, porque é o que eu consigo talvez aí fazer uma projeção mais assertiva de acordo com o que eu estudo do mercado e também de acordo com o que eu vejo ser dito pelos analistas de mercado, beleza? Então basicamente é isso. Se vocês perceberem, olha, tem a precificação pela fórmula de Graham. Eu não vou alongar aqui nesse vídeo porque eu já estou trabalhando nessa planilha. Depois, quando estiver prontinha, aí sim vou estar divulgando para vocês esse pack. Lembrando, vai ser um valor simbólico. Se você tiver interesse, é só depois entrar no site que eu vou estar disponibilizando para vocês adquirirem, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Aqui, pessoal, de forma bem rápida e resumida para vocês, avaliar o desempenho dos papéis do Banco do Brasil na Bolsa. Veja que na época lá do Covid, olha, atingiu um patamar, deixa eu só arrastar aqui, de R$20, né, um pouquinho abaixo de R$20, e de lá para cá chegou agora a R$46, uma alta bem expressiva. Quanto deu isso aqui? Vamos ver. Olha só, 150% arredondando, né? E aí eu tracei essas linhas, que seriam basicamente as linhas de suporte que tem aqui, olha, nos R$20. Isso aqui dificilmente vai chegar, né? E aqui o outro suporte, R$40,54, foi uma resistência por um certo tempo, né? Durante esse período todinho,
até que rompeu lá nesse ano, na verdade, 2023, em abril, e agora pode ser que o banco venha buscar esse suporte em R$ 41, quem sabe. Pode ser também que nem venha buscar, tá? É só uma expectativa, apenas especulação aqui. Pode ser que venha buscar, ou pode ser que o banco daqui a pouco, olha, volte só a subir. Sempre a gente vê 2 cenários, ou até 3 cenários, que seria seguir aqui em linha reta, tá? Então deixa eu só tirar essas linhas. Vamos agora sair da análise técnica. Eu não me atento tanto à análise técnica assim, vocês sabem que eu vou muito mais pelo lado da análise fundamentalista. E aqui no lado da análise fundamentalista, no site Fundamentei, que temos o histórico de retorno. O banco vem entregando um retorno anual de 19% para os investidores, já 8.098% acumulado de retorno. Nos últimos 25 anos, isso é muita coisa. E o gráfico que eu gosto de olhar bastante aqui nesse site é o gráfico lucro-cotação. Vejam que no longo prazo, aquilo que eu já venho falando sempre para vocês, a cotação, que é o que está em amarelo, acompanha o lucro. Tá? No curto prazo tem isso aqui, olha, algumas oscilações, mas quando a gente vai olhar no longo prazo, elas tendem a caminhar junto, essas duas linhas. E para a gente finalizar agora, pessoal, abrindo aqui o My Profit, só para mostrar para vocês a minha posição em Banco do Brasil, é o terceiro ativo da minha carteira com maior representatividade em termos de patrimônio, tá? Eu tenho quase R$ 50 mil, olha, 4% do meu patrimônio está alocado em Banco do Brasil. E quando eu venho aqui apenas para a parte das ações, nessa tela, vejam que é a ação, a empresa que está me dando um maior retorno em termos de ganho de capital, tá? 35%, opa, na verdade não, em termos percentuais é a segunda empresa, porque BB Seguridade está dando aí um maior retorno para mim. Em termos nominais de valor, né, ganho de capital, aí sim é o Banco do Brasil, porque a minha posição é maior quando comparada a BB Seguridade. Meu preço médio é R$ 34,58, sendo que está negociado aí a R$ 46,80 no mercado. E como é que eu cheguei nesse preço médio de R$ 34,58? Está aqui o histórico de negociação. Eu tinha comprado em 2020, mas vocês podem ver que eu fui exercido em 100 ações na época, né, quando eu tinha Banco do Brasil, e voltei a acumular ações do banco em junho de 2021, apenas nesse ano. Ou seja, tem apenas 2 anos que eu tenho a empresa em carteira. Eu comprei 400 ações e depois fui comprando de 100 em 100, até que em setembro de 2022 comprei 200 e em novembro do ano passado comprei mais 100. Ou seja, desde novembro que eu não faço um único aporte sequer no banco. Vejo que sempre foi valores bem próximos aqui. Olha, nunca paguei acima de 30 e arredondando R$ 35, né? E quem sabe o banco, talvez, não sei se vai voltar para esse patamar, mas enfim, está abaixo do preço teto, pelo menos, né? Pode ser que eu compre, talvez eu compre, aumente a posição em Banco do Brasil. E aqui, como vocês podem ver, o histórico de proventos, né? Juros sobre capital próprio e dividendos que eu recebi do banco desde que eu tenho ele em carteira, totalizando R$ 5.105,08 por parte do Banco do Brasil. Pessoal, espero que tenham curtido esse conteúdo. Minha ideia, na verdade, era fazer um conteúdo mais curto, só que eu acho que talvez as informações todas que eu passei foram, quem sabe, aí de valor para vocês, né? Espero que tenham contribuído, como sempre, com a evolução de vocês aí no mundo dos investimentos. Lembra, se curtiu esse conteúdo, dá um like aqui no vídeo para o YouTube entregar para mais e mais pessoas, e lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu vou trazer vídeos novos para vocês no canal. E lembrando que eu vou aumentar a frequência de vídeos, tá? Vou pelo menos postar 2 por semana, essa é a ideia. Tamo junto, galera, um grande abraço, fica com Deus aí e até mais.